Poderia ter um efeito de aumentar essa separação ainda mais, devido ao campo externo. Mas esse efeito é pequeno. Certo? Mais forte, o efeito mais forte é o efeito de pouco esforço, que é de alinhar os dipolos. Né? E quando você alinha os dipolos, eles interagem entre si. Lembre-se que esse aqui produz um campo sobre esse, né? Esse sobre esse, tá certo? E assim por diante. Então existe uma configuração de mínima energia. Em alguns materiais, essa configuração de mínima energia é todos os dipolos alinhados. Certo? Então, mesmo que você retire o campo, essa situação permanece. Então, se você fizesse um levantamento da curva de polarização de um material desse tipo, né, que é uma curva parecida com a curva de polarização, de magnetização de material ferromagnético, né, o que acontece? Aplica um campo, a polarização começa a aumentar. Por quê? Porque começa a haver orientação dos dipolos, certo? Isso aqui começa mais ou menos linear, né? No regime convencional linear, certo? Chega um ponto que os dipolos começaram a se alinhar já. O efeito agora do campo vai ser só aumentar a separação entre cargas de cada dipolo, que é um efeito pequeno, certo? Então, isso aqui começa a entrar no regime de saturação, certo? Né? E fica mais ou menos assim. Então, esse regime atinge um regime de saturação em que, mesmo se aumente o campo, o efeito de incremento da polarização é muito pequeno. Né? Então, isso aqui satura, né, no valor aí. Certo? Alinhou de polo, você obteve mais ou menos a máxima polarização permissível. E o que acontece? Quando eu retiro o campo, então eu estou indo nessa condição aqui. Certo? Então, quando eu retiro o campo, não consigo zerar totalmente, né, a campo nulo a polarização. Então eu retirei o campo. Vim por esse caminho aqui agora. Observe que eu não vim pelo mesmo caminho original, porque existe uma interação forte entre os dipolos, certo? Então eles permanecem alinhados e eu zerei meu campo e retive a polarização. Então eu obtive aquela condição, polarização no nula a campo nulo. Se eu reverter o campo de forma ainda mais, então eu consigo, eventualmente, zerar a polarização, mas com campo negativo, aplicado no sentido oposto. Certo? E se eu prosseguir, eu vou ter algo desse tipo, saturação novamente, por outro lado. Se eu voltar, mesmo efeito parecido, né, eu tenho essa histerese, né? Histerese é exatamente o fato de eu não conseguir determinar quem é a polarização para um dado campo aplicado, certo? Eu não sei o valor da polarização. Então, o material, por um lado, ele tem um comportamento, para o outro tem outro, certo? Se eu aumentar o campo, ele se comporta de um jeito. Se eu diminuir, ele se comporta de outro. Então, observe, dado no valor é 1, eu não sei se a solução é essa ou essa. Dado o campo nesse ponto aqui, quem é a polarização? Ou é essa, ou essa aqui. Tá? Então, materiais não lineares têm esse fenômeno de histerese, né, embutido. Tá? Às vezes a histerese é pequena, né? Ou seja, a histerese pequena quer dizer que essa distância entre esses pontos aqui é pequena. Certo? Então, materiais de baixa histerese seriam materiais que teriam algo assim, né? Isso aqui está muito exagerado, tá? Passar mais ou menos por aqui. Materiais mais ou menos assim, certo? Em que a incerteza, né, é pequena. Isso é uma pequena histerese, mais ou menos, certo? Mais ou menos isso, né? Ou seja, essa incerteza aqui é pequena. Isso quer dizer uma pequena histerese. A incerteza, né? A incerteza não é essa aqui. A incerteza, desculpe, é essa aqui. É pequena, não é? Em termos, né? Eu tenho que afinar cada vez mais essa curva para ter uma pequena histerese. Mas, essencialmente, se você olhar para a curva média que está aqui no meio, certo? Esse material é não linear, né? Totalmente não linear, né? Então, o grau de histerese depende, varia de material para material. E, em muitas situações, é importante que essa incerteza, né, da resposta, que é, né, essa largura aqui para cada E, seja pequena, né? Então, esse ΔP aqui, certo? Deixa eu ver se eu consigo desenhar com outra cor aqui para
né? Essa incertezazinha aqui, chamada de ΔP, né? Então, a baixa esterese, né? Quer dizer isso. Baixa esterese. Eu posso equacionar uma baixa esterese dizendo que, por exemplo, né, essa incerteza para cada P, né, é pequena. Né? Certo? Essa é a forma de equacionar uma baixa esterese. Né? Então, ou seja, quando eu zero o campo, praticamente a polarização é nula. Praticamente. Certo? Mas eu não consigo me livrar do efeito não linear. Né? Certo? Bom, então, vamos só olhar um pouquinho aqui. Vamos focalizar um pouquinho em dielétrico, né? Um dielétrico é aquele material linear que ele falou, homogêneo e isotrópico, certo? Ele pode ser não homogêneo também, mas vamos falar de dielétricos que sejam homogêneos, né? Então, o dielétrico é simplesmente caracterizado por uma permissividade elétrica, epsilon, né? Como é que ficam as equações de Maxwell em meios dielétricos? Olha lá. Rotacional de E igual a zero. Né? Divergente de D igual a ρ. Né? Da relação num dielétrico em que D é igual a epsilon E, né? Se eu jogar aqui dentro dessa equação, eu tenho divergente de epsilon E igual a ρ. Nós temos no dielétrico, olha, se ele for homogêneo, né? Então esse epsilon pode sair da derivada. Caso contrário, não posso tirar o epsilon da derivada. Então, o meio homogêneo eu posso tirar. Então, eu fico aqui com divergente de E igual a ρ sobre epsilon. Né? Essa é a consequência, certo? O que quer dizer isso, né? Ora, compare o resultado num meio dielétrico em relação ao resultado que eu teria se eu estivesse no vácuo, né? No vácuo eu teria divergente de E igual a ρ sobre epsilon zero. Certo? Epsilon é maior do que epsilon zero. Para uma mesma distribuição de carga, o meu efeito, representado por quão grande esse termo aqui, né? Se epsilon é maior que epsilon zero, isso aqui é menor do que isso. Então, o efeito de um dielétrico é enfraquecer o campo em seu interior. Né? Então, isso aqui, o fato disso aqui ser maior, né, do que epsilon zero, produz enfraquecimento de campo. Certo? Vamos ver alguns exemplos aqui e entender isso bem, tá certo? Alguns exemplos em realmente elucidar essas questões. Deixa eu usar apagador mesmo, que é melhor. Tudo bem. Vou fazer um exemplo simples aqui, tá certo? Vamos considerar esse... Vamos considerar uma esfera de carga, uma casca esférica,